Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil e bicampeão da Libertadores. Chamada nova no Guerreiros em Debate, em festa pelo pentacampeonato celeste na Copa do Brasil. A gente começa aqui mais um programa, mais um Guerreiros em Debate, lembrando sempre o excelente trabalho da produção e direção do programa, a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e que eu sou o João Henrique Castro e convido você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag Rádio GDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, colocou aí no seu recadinho, hashtag Rádio GDG, ele sobe aqui pra gente, você participa, deixa a sua participação, pode ser no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, perguntas, comentários, tudo isso, lembrando que assim você ajuda a fazer esse debate que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participar com a gente pelo Twitter é através da enquete GDG. Aí é um pouquinho diferente. Coloca na sua busca hashtag enquete GDG, seleciona a aba últimas, vão estar abertas aí as 7 enquetes para o programa de hoje. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro nos 90 minutos contra o Flamengo na decisão? 69%, melhor dizendo, dando nota 7 para a atuação celeste na decisão da Copa do Brasil. Quem foi mais decisivo na final da Copa do Brasil? Fábio liderando com 85% dos votos. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Corinthians? 83%, nota 7. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Corinthians? Aí caiu um pouquinho, né? O Cruzeiro fez 1-0 na primeira etapa, gol do Rafinha, sofreu o empate com um gol, né, já no segundo tempo do Cleison em cobrança de pênalti, ficou 1-1, segundo tempo a galera dando 60%, nota 4. Então, o resultado desse jogo contra o Corinthians foi justo? Sim, para a maioria, 53%. O Mano Menezes deve ficar no cargo de treinador do Cruzeiro para 2018? Sim, de qualquer jeito, 51%. E quem deveria vencer a eleição de hoje para presidente do Cruzeiro? A apuração está acontecendo, a gente vai repercutir aqui também o resultado, mas a gente tem aqui 59% da audiência falando da preferência pelo Sérgio Santos Rodrigues, 24% pelo Wagner Pires de Sá, 17% dizendo que não sabe ou tanto faz. Além das enquetes, você pode participar com a gente pelo facebook.com/Guerreiros dos Gramados. A gente subiu agora um postzinho com a rádio de hoje. Você deixa o seu comentário logo abaixo também e participa com a gente. Estamos acompanhando ainda Flamengo e Ponte Preta e Flamengo, jogo em Campinas. Segundo tempo, 6 minutos de jogo, 0-0. O Cruzeiro viu o G6 não ser mais uma preocupação do clube. O Cruzeiro já está garantido na Libertadores de 2018, com empate contra o Corinthians. Ficou bem difícil pensar em título brasileiro, a distância permaneceu nos 14 pontos, faltando 12 rodadas, mas o Cruzeiro, para permanecer na quinta colocação, depende aí que o Flamengo não vença a Ponte Preta. 0-0, 6 minutos e 30 segundos do segundo tempo. Qualquer novidade a gente repercute aqui. Até o momento, o Flamengo vai ficando na 7ª colocação com 40 pontos, classificado a Libertadores graças ao título do Cruzeiro, e a Ponte Preta na 18ª colocação no Z4 com 29 pontos. Precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento e nesse caso o Sport entraria no grupo dos 4 últimos colocados. Mas vamos falar de título, vamos falar de Copa do Brasil, da experiência do Mineirão, da experiência do pentacampeonato. A primeira rodada de participação aqui de você também, amigo ouvinte, é sobre essa sensação maravilhosa de ser pentacampeão da Copa do Brasil. Eu vou começar aqui passando a palavra para nossa companheira de Guerreiros dos Gramados, a Natália Andrade, que vai falar um pouquinho dessa sensação de como você viu essa final, Natália. O Cruzeiro empatou no Maracanã em 1-1, empatou no Mineirão em 0-0, não teve gol fora, ou seja, o Cruzeiro poderia ter sido campeão pelo critério do gol fora, não existiu. Nas penalidades, o Cruzeiro converteu todas as cobranças que fez, as 5 cobranças. O Fábio defendeu a cobrança do Diego, a terceira cobrança do Flamengo,
e garantiu 5-3. O Cruzeiro abriu a série, o Flamengo não precisou bater a última penalidade. Gol da Ponte Preta. A Ponte Preta abre o placar no Moisés Lucarelli, 1-0. E aí, Natália, o Flamengo segue em sétimo, a Ponte Preta vai subindo um pouquinho, mas quero te ouvir falando um pouco sobre essa final. Emoção não faltou pra gente poder comemorar esse título, né, Natália? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite aos ouvintes. Emoção não faltou no campeonato inteiro, né? Que o Cruzeiro foi, mas foi sofrido. E no último jogo, aqui no Mineirão principalmente, tem que destacar muito a garra dos jogadores, o espírito de luta, de não se entregar. Você via que tinha jogador que tinha hora que você via que estava morto e correndo em campo, dando sangue. Foi importante também, acho que o mais importante para ressaltar é o Fábio, que eu acho que esse jogo acabou com aquela discussão, Fábio é ídolo, Fábio não é ídolo. É, o grande personagem da decisão, né, sem sombra de dúvida, é o Fábio. A gente está até perguntando aos ouvintes aqui na enquete, mas eles estão registrando, né, já essa participação, quase 90% dos votos para o Fábio. E aí, Pedro Paraíso, nosso parceiro de Guerreiro dos Gramados, está aqui para debater com a gente também. Eu queria te ouvir um pouco, Pedro, sobre a importância do Fábio nessa campanha do Cruzeiro na Copa do Brasil, né? O Fábio pegou o pênalti do Luan na semifinal, pegou o pênalti do Diego na decisão, mas também participou com outras defesas e teve todo esse argumento, tem toda essa história aí, né? A gente está acompanhando aqui ainda a eleição também, houve divergência aí no número de assinaturas e no número de cédulas depositadas. As chapas definiram aqui por homologar 442 votos válidos. Se houver mais de 444 cédulas, né, a gente vai ter aí uma recontagem, né, dentro dessa perspectiva aí, já que tem confusão na eleição para presidente do Cruzeiro nesse momento. Mas, Pedro, eu quero te ouvir um pouco sobre a importância do Fábio nesse título, né? O quanto você destacaria o Fábio? O Diego foi eleito o melhor jogador da Copa do Brasil, eu acho bem injusto, né, essa classificação. O Gatito Fernandes foi eleito o melhor goleiro da Copa do Brasil. O meu voto para jogador da Copa do Brasil seria pro Fábio, né? E melhor goleiro, então, nem se fala. Você acha que o Fábio fez um grande papel nesse título, é o grande personagem, ou quem mais você destacaria também nessa campanha de título do Cruzeiro, pentacampeonato da Copa do Brasil? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite pra Nath. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guerreiro dos Gramados. Olha, João, até você me chamar pra falar do Fábio é até um pouco irônico, porque ao longo do ano eu não escondo que eu sempre defendi minha preferência pelo Rafael na titularidade do gol do Cruzeiro. Desde quando o Fábio se lesionou no ano passado, ele não vinha de um momento tão bom, nem fisicamente, tecnicamente. Voltou nesse ano, mas o Rafael vinha tendo atuações consistentes e eu achava que seria melhor manter o Rafael no gol, mas a gente viu nessa reta final, principalmente nessa parte das oitavas de final da Copa do Brasil, que foi quando o Fábio assumiu, a importância dele pro título do Cruzeiro. No jogo, até contra a Chapecoense, no jogo de volta na Arena Condá, ele ficou muito além. A gente lembra sempre dos pênaltis contra o Grêmio e também contra o Flamengo, porque foram momentos chaves, mas em algumas outras circunstâncias, o Fábio desempenhou um excelente papel ao longo dessa temporada. No jogo de ida contra o Grêmio também, evitou 2 gols da equipe gaúcha. No jogo de volta, o primeiro lance do Grêmio, o primeiro lance do jogo é uma defesa espetacular do Fábio. Teve a bola do Guerreiro aos 43 do segundo tempo, a bola que definiria o título, e o Fábio também pegou. Então, assim, é muito difícil você separar esse título do Cruzeiro das exibições do Fábio. O Fábio, ele e o Henrique são os que mais mereceram esse título, essa conquista. Mesmo os dois sendo campeões brasileiros pelo Cruzeiro, ainda ficava aquele gostinho do mata-mata da Copa do Brasil, da Libertadores de 2009. Ficava aquela sensação de que faltava um mata-mata para esses jogadores, entendeu? E agora com essa conquista, com esse título, principalmente com o Fábio sendo protagonista,
Isso é muito importante, isso entra para o currículo. Não é mais importante que o bicampeonato brasileiro em relação ao peso dos títulos, mas é aquele título importante para a memória do torcedor. Vai ficar para sempre marcado como o título decisivo que o Fábio conquistou pelo Cruzeiro, com o título que ele realmente ganhou nas costas, que 70% do título basicamente foi dele. É claro que tiveram outros jogadores com exibições muito consistentes ao longo do torneio. Uma delas foi até uma surpresa, né, que foi o Hudson, desde a partida contra o São Paulo, que ele faz o gol lá no Morumbi, e passando até pelas exibições contra o Grêmio e contra o Flamengo, ele foi muito importante. Ele não é o titular dessa equipe, é bom lembrar que o Ariel Cabral está lesionado, ele está numa situação de... Ele foi colocado ali numa situação atípica, porque se o Ariel Cabral tivesse condição, ele seria o titular nesses jogos, na semifinal, na final, mas o Hudson entrou até com características bem diferentes das do Cabral, mas deu muito conta do recado, sabe? Jogou muito bem, foi primordial também nesses jogos mais decisivos. Mas se separar isso do Fábio é inegável. Agora, falando da escolha do craque da Copa do Brasil, é uma verdadeira piada, João. É uma verdadeira piada de mau gosto escolher o Diego. O Diego que é amplamente questionado no Flamengo, mesmo que fez o gol que classificou o Flamengo para a final, fez o gol contra o Botafogo, mas mesmo assim naquele jogo ele foi muito, muito questionado. O gol amenizou um pouco a temporada ruim que o Diego faz. Mas lá ele é taxado de um jogador que não é decisivo, que brilha em jogos inúteis, entre aspas, e na hora de decidir para valer, ele pipoca. E mais uma vez, na hora de decidir um jogo para o Flamengo, ele parou nas mãos do Fábio. É claro que teve méritos do goleiro do Cruzeiro, mas ele parou novamente na hora de decidir um jogo. E um cara desse, que não é decisivo, ser eleito craque da competição, é uma extrema piada de mau gosto. E o Gatito foi eleito o melhor goleiro da Copa do Brasil, mas pelas exibições dele na Libertadores. Porque na Copa do Brasil ele teve uma exibição chave contra o Flamengo, segurando o 0-0 na semifinal, mas as melhores exibições dele são na Libertadores. Então não souberam separar os dois torneios aí, e aí deixaram o Fábio de fora, mas a torcida já está acostumada, acho que até o próprio Fábio está acostumado em fazer boas temporadas e boas atuações e ser esquecido. Pois é, o que o Pedro estava falando é muito certo. É ridículo você pensar no Diego como o melhor jogador da Copa do Brasil. Nem os flamenguistas acho que conseguem aceitar essa situação. E fora que, sem clubismo, pelo que o Fábio fez no campeonato inteiro, o título era do Fábio. Esse melhor jogador foi o Fábio, o jogador mais decisivo. Me colocam o Diego, que na unanimidade nem na torcida dele, por ser jogador do Flamengo, não tem... Eu queria saber realmente quais são os critérios que levaram a escolher o Diego. Regularidade não foi, poder de decisão não foi, ser campeão também não foi. Falta critério nesse tipo de decisão. João? A gente viu, inclusive, né, que a forma que a CBF utilizou foi uma enquete no Facebook da CBF, né? Então ela separou primeiro, né, o craque do campeonato, era o Diego contra o Thiago Neves, e o goleiro da competição, Fábio, contra o Gatito. E é interessante porque a gente está acostumado a ver você do Cruzeiro aí ganhar tudo que é enquete, né, pela vida fora. Mas a concentração da torcida na final foi tão grande, né, que passou batido. A torcida não se mobilizou aí para poder conseguir o que seria um triunfo correto. Os percentuais foram até apertados, inclusive, né, porque o Facebook ficava dando aquela numeração próxima, né, pênalti para Ponte Preta agora também aos 17 minutos. E a gente vê basicamente aí que, enfim, se quer fazer um troféu desse, é legal, mas não chama de craque do campeonato, né? Não chama de goleiro do campeonato,
craque da galera, goleiro da galera, né? Eu acho que o campeonato para ser valorizado mesmo, um prêmio desse para ser valorizado como um prêmio do campeonato, tem que ter uma discussão mais técnica em relação a isso, né? E aí, eu concordo com o que o Pedro estava dizendo, com o que a Nath está dizendo aqui também, nem o Fábio, nem o Gatito se qualifica a condição de melhor goleiro, né? Nem o Diego ao craque do campeonato, né? A gente não está falando do Diego, porque o Diego não é o melhor jogador do Flamengo na competição. Então, é um erro aí da CBF, quem sabe vem um ajuste aí na próxima temporada. Mas repercutimos títulos, seguimos aqui acompanhando também as eleições, já começou a contagem, né, dos votos. A gente vai ter daqui a pouquinho, olha, já terminou a contagem, daqui a pouquinho vem o resultado oficial, mas a gente vai falar de Cruzeiro e Corinthians, né? A gente teve 5 votos em branco nessa informação aqui. A gente vai falar de Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro não venceu o Corinthians, fez 1-0 na primeira etapa, mas talvez sentiu aí o cansaço, sentiu o desgaste, foi perdendo presença no campo, né, do Corinthians ao longo do jogo e acabou não segurando o resultado. Pênalti, né, o Murilo cometeu a penalidade, a infração, né, com mão na bola, né, foi meio displicente no lance e o Corinthians empatou já nos minutos finais. Não teve muito tempo para o Cruzeiro fazer muita coisa. 5 votos nulos confirmados aqui. Mas para você, Nath, o Cruzeiro mereceu vencer o Corinthians ou foi essa atuação mesmo de festa aí e o Cruzeiro um pouco interessado no jogo? Então, pra mim, o time tava de ressaca. Tanto o time quanto a torcida. O importante ali era comemorar. Por mais que tivesse essa questão de dos mais otimistas ainda pensarem em luta pelo título e tal, era um jogo de comemoração, era jogo de faixa, jogo pra gente curtir ressaca de título mesmo. O time ainda se apresentou muito forte no primeiro tempo, o que me surpreendeu, porque eu não esperava o time titular, quanto mais o time titular jogando naquele nível, e no final deu pra ver que os caras cansaram. O Murilo vacilou, mas o Murilo é um cara que não dá pra cobrar esse tipo de vacilo dele, porque depois que ele entrou na zaga do Cruzeiro, a zaga do Cruzeiro subiu muito de nível, mas pra mim o resultado foi normal. Eu queria vitória, claro, mas foi aceitável. Ficou aquela sensação, né, o próprio discurso do Mano nas últimas semanas do Cruzeiro buscando subir a tabela até onde der, né, e aí esse até onde der ficou restrito aí, pra tristeza dos flamenguistas. O Diego Alves pegou o pênalti, né? O Luca bateu e o Diego Alves pegou o pênalti, né? Já passou o retrospecto aí do Muralha. O Luca bateu bem mal a penalidade, inclusive. O Diego Alves adiantadíssimo, né? E segue Ponte Preta 1, Flamengo 0. Enfim, o Cruzeiro enfrentou o Corinthians, acho que motivado aí, acho que foi interessante ver o desempenho do Cruzeiro, né? No sentido de que muita gente esperava, né? A gente sabe, os jogadores aí hoje com Instagram, etc., postaram inúmeras fotos de festa, a concentração para a partida não foi a mais indicada, o Corinthians pressionado pela briga pelo título, né? Precisando de bons resultados. O Corinthians venceu um dos últimos 6 jogos no campeonato, né? Já somando aí a partida contra o Cruzeiro. Então, a pressão era muito grande para o Corinthians vencer o jogo. E não fosse esse lance isolado, teve o gol anulado do Balbuena, que os corintianos reclamaram, né? Teve gol anulado também no primeiro tempo, esse bem anulado. Mas não fosse isso, Fábio fez uma grande defesa, mais uma na temporada. Mas o Cruzeiro, a gente está acostumado já quase com esse time, estava administrada ali a situação. Uma fatalidade o empate do Corinthians. Eu acho até que o resultado foi justo, pelo que foi o jogo, mas o Cruzeiro esteve muito perto da vitória, né, Pedro? Sim, João. O Cruzeiro é aquele time muito seguro. Ver do estádio é outra coisa. Eu falo por ter assistido a final contra o Flamengo, e você vê que o Cruzeiro é muito seguro. É claro que a tensão daquele jogo não deixa a gente ficar tranquilo, mas você tem confiança de que o Cruzeiro pode sair de qualquer jogo sem sofrer gols. Contra o Corinthians ocorreu uma casa. Aquele lance do Murilo, em 10 bolas levantadas na área, em uma vai acontecer aquilo. Ou até menos, sei lá, mas aconteceu uma fatalidade ali. Foi um lance isolado que não reflete
a qualidade técnica do Murilo. Mas foi um jogo totalmente controlado. O Cruzeiro joga assim desde o início do ano. É mais do mesmo. É mais do que a gente tem visto. É um time muito seguro, que sabe as suas limitações, os seus pontos fortes. Não é um time que se expõe muito, porque sabe, se começar a se expor, vai tomar contra-ataque, vai tomar gol. É um time que em determinados momentos do jogo prefere dar a bola para o time adversário jogar. E a gente tem visto isso no Campeonato Brasileiro, que os times que têm uma menor posse de bola estão vencendo mais jogos. E isso é uma característica da Série A do Campeonato Brasileiro, e é uma característica do Cruzeiro deixar que o time adversário tenha mais posse de bola. Seja ele o Corinthians, seja ele o Bahia, seja ele o Atlético Goianiense, a tendência é que o Cruzeiro espere o jogo. Muita gente não gosta, muita gente acha ruim, fala que tem que atacar o tempo todo, mas futebol é bom por não existir apenas uma maneira de vencer jogos. Você encontra diversas soluções possíveis para se fazer com um elenco, e as diversas soluções podem levar ao mesmo lugar. Um time ofensivo pode ser campeão, um time defensivo também. E existe uma máxima muito grande assim, que nos campeonatos mundo afora, que ataques eles vencem jogos, mas defesas vencem campeonatos. Então é muito importante você ter um sistema equilibrado, e o Cruzeiro tem nas mãos do Mano Menezes um sistema equilibrado, mesmo que a maioria não goste ou não concorde, é equilibrado do jeito do Mano. É aquele estilo, ganhou de 1-0, tá ótimo. Se tiver a oportunidade de fazer mais, fácil. Se o jogo estiver difícil, não tem problema, pode recuar e ninguém vai achar ruim. O Cruzeiro joga encurtando espaço de uma forma muito eficiente. O Cruzeiro não deixou o Corinthians se armar ontem. O Mano soube mexer muito bem na hora que o Corinthians tirou o volante, o Gabriel, o volante de contenção. Ele colocou a Arrascaeta. O Cruzeiro teve um início de domínio ali no segundo tempo, mas depois voltou a ser pressionado e aconteceu o lance do pênalti, mas eu não acho que foi tão justo o resultado assim, não. É claro, o Corinthians criou chances para empatar, mas acho que o Cruzeiro, em questão de proposta de jogo, foi bem mais efetivo, João. Merecia ter uma sorte melhor na partida. E até falando de justiça também, nesse campeonato tiveram alguns jogos aí que a gente merecia a melhor sorte, e a melhor sorte não veio, né? A mesa da eleição, né, tá contando os votos, tá anunciando primeiro a contagem de votos da Chapa União, né? Em instantes a gente deve ter aí o resultado da eleição do Cruzeiro. Agora, o que me parece que é interessante a gente discutir já também, acho que nem falar tanto de Cruzeiro e Corinthians, essa perspectiva para 2017, né, para esse final de ano. O Gilvan já deu uma entrevista hoje falando, né, que está sempre em contato com o Ricardo Goulart, que o clube já pensa em nomes para 2018, né, até bastante otimista em relação à eleição do Wagner. Daqui a pouco a gente confirma, né, o vencedor da eleição. Mas, independente disso, tem 2017 inteiro pela frente, né? A gente segue acompanhando, por exemplo, Ponte Preta e Flamengo, tem 12 rodadas de Brasileirão, há diferença de premiação na questão financeira, né? Então a cada posição aí a gente tem um clube que recebe mais dinheiro no Campeonato Brasileiro. A questão dos rankings da CBF, né? O Candian, né? Um perfil no Twitter bem bacana do Candian, inclusive, Cristiano Guimarães. Ele estava falando hoje, por exemplo, do ranking da CBF, né, que é um ranking que define cabeça de chaves das competições e etc. Se o brasileiro terminasse agora, o Cruzeiro era segundo colocado no ranking. Mas está 4 pontos do Grêmio. O que isso significa? Se o Cruzeiro ganha uma posição, ou se o Grêmio perde uma posição, a partir do cenário de agora, o Cruzeiro assume a liderança do ranking da CBF no próximo ano. Isso define, por exemplo, as possibilidades do sorteio da Copa do Brasil. Então é interessante para o Cruzeiro, né, essa liderança no ranking da CBF. Claro, né, a gente pode o ranking, né, atualizado, levando os últimos 5 anos em consideração. Para o ano que vem o Cruzeiro vai ser cabeça de chave no sorteio das oitavas de final, porque vai estar vindo da Libertadores. Mas, independente disso, isso vale para os anos seguintes. Eu sei que isso não motiva tanto os jogadores, né? Mas pensar em títulos realmente ficou muito difícil
A matemática permite, tem que lutar por isso, né? Mas como é que você acha que o Mano pode, por exemplo, agora, Nath, mobilizar o elenco do Cruzeiro para os jogos finais, por exemplo, para o confronto contra o Grêmio, né? Não é essa quarta-feira, nessa semana de eliminatórias, na próxima quarta-feira, sem contar essa, então a gente tem Cruzeiro e Grêmio. É tempo o Mano recuperar o grupo, inclusive, fisicamente, etc. Mas você vê muita chance de motivar esse elenco, e como até o final do ano, Nath? Então, meio que pra muita gente o ano do Cruzeiro já acabou. Só que, igual você falou, ainda tem umas 12 rodadas pela frente. Então, eu acho que é focar na questão da premiação mesmo. Tipo assim, por mais que não dê pra ser campeão e já esteja com a Libertadores garantida, e naquela de quanto mais melhor. Focar em terminar o ano bem pra já começar o outro ano embalado, pra já ir pra já sair de férias bem, sabe? Como fazer isso que é a pergunta. Porque os objetivos do ano foram mais ou menos alcançados. O Cruzeiro, ele tá longe da zona de rebaixamento, ele tá classificado para Libertadores e a briga pelo título tá quase impossível. Então, o Cruzeiro tá naquele troféu 7º lugar do ano e eu realmente não saberia o que fazer para motivar para sair desse ponto. O Mano tá falando agora, por exemplo, da briga pelo vice-campeonato, né? Ele estipulou como meta aí conquistar o 2º lugar do Brasileirão, apontando o Corinthians como virtual campeão brasileiro, né? É importante destacar isso. Mesmo se o Cruzeiro tivesse vencido ontem, né, e a diferença tivesse caído para 11 pontos, o Cruzeiro só seria campeão com queda de rendimento do Corinthians. Aliás, com o Corinthians tendo a campanha que ele tem no 2º turno e a que o Cruzeiro teria, né, no 2º turno até então. O Cruzeiro tem a 2ª melhor campanha do 2º turno. Possível seria, mas é muito difícil, né? Inclusive manter a mobilidade, manter a mobilização, melhor dizendo, a concentração da competição. Esse jogo contra o Grêmio na próxima quarta-feira, lembrando, não nessa quarta, na outra, é um jogo que o Grêmio vai estar muito motivado, né? O Grêmio se reaproximou do Corinthians nessa rodada, né, um pouquinho, está nesse momento a 9 pontos, né, do Corinthians. É muita coisa, é verdade, mas deu uma chegada junto aí. Deixa eu até lembrar aqui, depois eu confirmo. Não, ainda tem Grêmio e Corinthians na 29ª rodada. Daqui a 3 rodadas tem confronto direto entre as equipes. Então, resultado da eleição do Cruzeiro, né, já confirmado. Wagner Pires de Sá é o novo presidente do Cruzeiro, eleito com 235 votos, né? Eram necessários 217 votos, né, a partir do comparecimento, mais de 90% dos conselheiros. É uma disputa acirrada, isso mostra um Cruzeiro aí dividido, né? É importante destacar isso. A gente viu a torcida depois eu vou falar da eleição, tá? Daqui a pouco a gente fala da eleição. Eu quero ouvir o Pedro primeiro falando dessa questão do final do campeonato. E a gente fala da eleição. Então, Pedro, tem essa disputa contra o Grêmio, por exemplo, que é importante, né? Se o Cruzeiro perde pro Grêmio, vai ficar aí a fazer 8 pontos do Grêmio. E aí, aliás, a 9 pontos do Grêmio. E aí, 2º lugar fica difícil também. A motivação vai se perdendo. E aí, o que motiva os jogadores agora? A disputa por posições, terminar a temporada bem. É um desafio pro Mano, né, e pro clube esse final de ano, né? João, se não tem título pra motivar, se não tem disputa mais alguma pra motivar os jogadores até o final do ano, a única coisa que tem é estipular a meta, né? O presidente ou a direção estipular a meta. Olha, vocês terminarem o campeonato até tal colocação, tem um incentivo maior, um bicho um pouco maior, porque não tem como manter o foco. Se desde o início do ano a gente está falando que o objetivo do Cruzeiro é voltar à Libertadores em 2018, chega o mês de setembro, a gente já conseguiu, praticamente outubro e novembro de férias. E vai ser até bom, João, não estar disputando o título, porque a gente entra numa situação muito delicada no ano que vem. Porque devido ao calendário ter o acréscimo, né, da Copa do Mundo no mês de junho e julho, a temporada no Brasil, pelo calendário da CBF, terá só 15 dias.
Então, dia 2 já está marcada a reapresentação de jogadores e dia 17 já tem jogo do estadual. Ou seja, a pré-temporada vai ser um período bem mais curto. Cruzeiro podendo liberar alguma parte do seu elenco antes disso, dar umas férias maior para o elenco, não voltar antes do dia 2, mas dar um tempo maior para os jogadores descansarem ou já começar um preparo até um pouco antes, os próprios jogadores se cuidarem, né, nas suas casas e tudo mais. Isso já começa um trabalho um pouco anterior aos outros clubes, entendeu? O Cruzeiro tem o privilégio de poder começar a planejar 2018 no mês de outubro, sendo que a maioria das equipes do campeonato não sabem o que vai ser no próximo ano, não sabe se terão Libertadores para disputar, não sabe se vai ter Sul-Americana para disputar, se é a Copa do Brasil. Ninguém sabe o que vai acontecer, só o Cruzeiro tem o destino certo. Então é bom até certo ponto, mas por outro lado tem essa questão de perder um pouco da competitividade, porque querendo ou não, se o Cruzeiro perder para o Grêmio na outra semana, a torcida não vai chiar. Se perder um ou outro jogo em casa, a torcida não vai chiar, porque teoricamente, entre muitas aspas, João, o ano já acabou. Acho que é por aí mesmo. O que eu acho que é interessante é que o Cruzeiro ganha. O Corinthians está muito próximo de disputar a Libertadores, né? O Corinthians pode chegar agora num jogador e dizer: olha, vem pro Corinthians no ano que vem, a gente vai estar na Libertadores. O jogador tem muito pouca dúvida de que o Corinthians vai estar na Libertadores no ano que vem, né? O Corinthians já tem aí 55 pontos, né? E 58, 59 pontos devem ser suficientes, né, para conseguir a vaga Libertadores. Então, o Corinthians está uma vitória quase de garantir a Libertadores em 12 jogos. Mas não está garantido. O Cruzeiro já tem esse status, né? Como a gente viu o Gilvan falando hoje mais cedo, já dá para comentar essa declaração do Gilvan na esteira da eleição, né? O Gilvan definiu aí, né, o Wagner como seu sucessor e conseguiu o triunfo eleitoral, né? O Wagner acaba de ser eleito presidente do Cruzeiro. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o significado disso, né? A gente aqui no Guerreiros em Debate e no Guerreiros Gramados como um todo, né? A gente tomou algumas decisões em relação à eleição, né? A gente tem um conjunto de portais que cobrem o Cruzeiro, né? Ninguém há tanto tempo como o Guerreiro dos Gramados. O Guerreiros em Debate é um espaço privilegiado, né, entre os portais cruzeirenses. A gente recebe jogador do Cruzeiro aqui, do Sada Cruzeiro, dirigentes, etc. A gente preza por essa boa relação. E a gente tomou algumas posturas em relação a essa eleição, né? A primeira delas é que a gente não ia entrevistar ninguém antes da definição dos candidatos, né? E a gente teve, né, essa movimentação acontecendo, né? Especialmente a chapa do Gilvan, que demorou a definir o nome, e a gente esperou a definição das chapas, né? Definidas as chapas, a gente começou a se organizar para os convites aos candidatos, né? A gente efetuou nas últimas 2 semanas, no intervalo dos últimos 10 dias, né, os convites definitivos. A gente estava em conversa com as chapas, mas os convites definitivos para o debate aqui com a gente, né? A gente não quis, né, no cenário da eleição, porque a gente entende que a gente demorou a efetuar os convites, etc., dizer: olha, os candidatos definiram por não participar do Guerreiros em Debate. A gente não quis fazer isso, né? Está anunciando isso agora, né? Foi uma opção dos 2 candidatos, né, nos últimos 10 dias. O Sérgio, inclusive, se mostrou à disposição num momento anterior, né? Essa eleição ela foi marcada, né, pela pouca transparência da chapa do Wagner, né? A gente viu o Wagner aparecer no meio de campo e sumir, não falar mais para a torcida, né? A gente viu o Sérgio aparecendo, né, expondo ideias, engrandecendo o cenário eleitoral, que é importante que isso aconteça, mas, né, a gente teve um incidente na disputa eleitoral, né, que foi o incidente da acusação feita pela chapa União de que a chapa Tríplice Coroa teria, né, armado uma blitz, né, para pegar o Wagner dirigindo alcoolizado e etc, né?
E a partir de então, a minha perspectiva, tá? Alguém pode até me corrigir se está enganado, eu não vi mais o Sérgio ir para os debates também, né? No último mês não teve debate na eleição do Cruzeiro, né? Os dois candidatos se ausentaram do debate. A estrutura eleitoral do Cruzeiro, ela permite isso, né? O candidato a presidente do Cruzeiro, ele precisa falar para o conselho, ele não precisa falar para o torcedor, né? É muito ruim esse caráter antidemocrático. Ao mesmo tempo que eu valorizo a importância de uma decisão do conselho, de quem está no clube no dia a dia e etc., eu respeito e dou legitimidade ao conselho para fazer isso, né? Eu acho que o torcedor é um patrimônio. E louvo o Fluminense, louvo o Internacional, os clubes que permitem aos seus sócios-torcedores depositarem também os seus votos. Se a gente precisasse definir, o programa de sócio-torcedor do Cruzeiro já tem aí, somado todos os programas, mais de 10 anos. Olha, o sócio que está há 3 anos no clube, como sócio, há 4, se precisasse definir um período, seria ótimo que isso pudesse acontecer, né? Mas a opção do Cruzeiro ainda é por ser um clube enclausurado entre os conselheiros. Eu espero do Wagner, né, hoje, né, que o Wagner dê sequência ao que está sendo feito no Cruzeiro, né? Eu, mesmo nos maus momentos, é a minha perspectiva, volto a dizer, não tem como eu falar fora dela, mesmo nos maus momentos, desde a chegada do Bruno Vicentim, e especialmente, né, acho que o trabalho do Thiago Escuro eu valorizo, mas depois com o Klaus, a paciência que a diretoria mostrou com o Mano, eu acho que o mandato do Gilvan teve erros importantes. O prêmio do Luxemburgo é um erro gravíssimo, né? O Cruzeiro jogou fora a oportunidade de fazer um legado do bicampeonato, mas as coisas entraram no rumo de novo. O Cruzeiro hoje tem um rumo. O que eu espero do Wagner é que o Wagner mantenha esse rumo. O que eu espero de um presidente do Cruzeiro é que ele possa ser o que o Gilvan foi nos seus melhores momentos. Alguém capaz de delegar funções às pessoas competentes. Que o Wagner não tenha jogador de presidente. Que o Wagner não tenha diretor de presidente, né? Que era uma ameaça, lembrando dos apoios que o Sérgio teve, lembrando do que já aconteceu em determinados momentos na gestão Gilvan, era uma ameaça posta nas duas chapas, né? Que a gente pudesse ter, numa nova configuração do clube, jogador de presidente, diretor de presidente e outros ocupando cargos por afinidade pessoal com o presidente. O que eu espero é a manutenção do projeto profissional que o Cruzeiro tem hoje e que passou a ser reconstruído em 2016. E você, Natália, o que você espera do novo presidente do Cruzeiro? Então, primeiro comentar essa questão dos debates. Realmente, eu não cheguei a conversar com o Sérgio, cheguei a conversar com o Wagner, até para falar com ele sobre essa questão de entrevistas. E ele falou que que foi opção realmente da chapa dele fechar, não dar entrevista, não aparecer, não falar. E enquanto isso, ambos os candidatos realizavam eventos para os conselheiros, já que no final das contas a opinião que importava era dos conselheiros. Eu espero muito que essa gestão seja de continuidade mesmo, porque, querendo ou não, gostando ou não do Gilvan, ele foi um presidente vitorioso. A equipe que está no Cruzeiro hoje é muito boa. Se você for pegar, por exemplo, o sócio-torcedor do Cruzeiro, eu tenho amigos de outros times que falam que o sócio-torcedor do Cruzeiro é o melhor do Brasil. O Cruzeiro tem uma abertura para, por exemplo, para a gente da internet, que nenhum outro time tem. A gente foi bicampeão brasileiro, a gente acabou de ser penta da Copa do Brasil. A gente tem profissionais muito bons, tem o Klaus, tem o Tinga, tem o Bruno, tem uma galera muito boa aí, tem o Guilherme Mendes, uma galera muito boa aí, e que já tá há um tempo, alguns que já estão há algum tempo no time, uns saíram, outros voltaram, e que eu acho que realmente precisa continuar. E eu acredito que se o Gilvan foi apoiar o Wagner, foi justamente para pedir essa continuidade. Não, é isso mesmo, Nath. Acho que é um pouco o sentimento. Eu até entendo, né, que a proposta da chapa do Sérgio, né, e volto a dizer, a primeira vez que a gente aqui no Guerreiros em Debate tá repercutindo nossas opiniões sobre a eleição, né? A gente optou, né, isso já aconteceu na eleição, né, de 2011 também, né, a gente fez essa opção também naquela época. Ainda não tinha a rádio, mas tinha o portal. A gente optou por não definir como um projeto, né? E isso é do site, assim. A não ser que a gente tenha algo muito bizarro como candidatura, algo que preveja a destruição do Cruzeiro, como portal a gente não vai se definir. A gente vai respeitar, até porque a gente gostaria de ter uma relação cordial
com a chapa do Wagner ou com a chapa do Sérgio, né? Isso aqui, o Guerreiros Gramados não se prontificou a ser palanque para nenhum dos dois, né? E como tivemos com o Gilvan, né? Como tivemos com o Bruno, que já esteve aqui com a gente, né? O Marconi já esteve aqui com a gente, tantos outros que já estiveram aqui debatendo com a gente, e que a gente torce, né? E volto a dizer, já teve gente aqui na equipe, e aí eu tô falando a gente, mas é mais por mim, né? A Natália tá concordando comigo, mas não é unânime também essa opinião, por continuidade, muito em função do sucesso dessa profissionalização do Cruzeiro dos últimos anos. A chapa do Sérgio, ela encabeçou um discurso modernizador, né? A questão dos cursos do Sérgio na Europa, da importância de estar antenado à questão do futebol. Eu só acho que era muito discurso, né? Agora é um pouco da minha opinião. O que eu gostaria de ver numa eleição para presidente do Cruzeiro, que eu não vi em nenhuma das duas chapas. Pelo contrário, eu vi nas duas chapas a afirmação de uma realidade que é péssima ao Cruzeiro, né? Ao serem consultados sobre o modelo de gestão, os dois candidatos falaram: Flamengo. Flamengo não é um modelo de gestão para o Cruzeiro, né? Não mesmo. Fora a incompetência de um clube que ganha 170 milhões de TV, né? Ganha o triplo dos rivais. Há 6 anos que o Flamengo está ganhando o triplo dos rivais. E aí vira modelo de recurso financeiro, de gestão financeira. Mas nesses 6 anos não passou de uma primeira fase de Libertadores, né? Não chegou sequer a ser vice-campeão brasileiro, né? Não é modelo de gestão. O Flamengo não é um modelo de gestão do futebol brasileiro. O Flamengo é beneficiário de um sistema de doping financeiro que se anuncia vai acabar em 2019, né? Com a revisão das cotas de TV. E o Cruzeiro não tem mérito nenhum nisso. Porque o Cruzeiro ajudou a implodir o Clube dos 13. O Cruzeiro não foi um dos clubes que se sentou com o esporte interativo para pressionar pela revisão de cotas. Pelo contrário, foi um dos primeiros a assinar com a Globo. E tanto o Wagner quanto o Sérgio trataram o Flamengo como modelo de gestão. Esse discurso colonizado é péssimo para o Cruzeiro. Então o Wagner acabou de ser eleito, e já é a minha primeira crítica, né? Ele dirige o maior clube de Minas Gerais. Mas é mais do que isso, né? Ele dirige agora o maior campeão da Copa do Brasil. Ele dirige o maior campeão do brasileiro de pontos corridos, né? Ele dirige o melhor aproveitamento entre todos os participantes da Copa Libertadores. Não é o Boca, não é o River, não é o Peñarol, é o Cruzeiro. É essa força que ele dirige, né? Uma força, já podemos analisar as contas, de 10 milhões de torcedores. E é por isso, né, que não dá para baixar a cabeça. É por isso que é para chegar e dizer: olha, eu não admito ganhar 1/3. Porque quando eu pego esse time na decisão de campeonato, eu vou e ganho de novo. E mais do que ganho de novo, eu dou a audiência que esse jogo deu, né? Porque Flamengo e Atlético Paranaense em 2013 não teve audiência dessa final, né? Porque o Flamengo há anos não tem a maior audiência do futebol brasileiro num jogo isolado. Porque simplesmente o Flamengo não faz o jogo decisivo do Brasil. E o brasileiro gosta de ver jogo decisivo, né? Então, acabar com esse discurso colonizado, valorizar o Cruzeiro, né, nas rodas de negociação, é isso que eu espero do presidente do Cruzeiro. Além, claro, de delegar função a gente competente, né, Pedro? Sim, João, sem dúvida. É importante que o Wagner ele saiba falar, ele saiba ser transparente naquilo que ele se propõe a fazer, sabe? Que ele não seja aquele cara que emprega as pessoas pelo tempo de casa ou pelo que já fez no passado, não, mas pela competência atual. A gente está vendo, a gente está colhendo, né, na verdade, os frutos dessa gestão do futebol, da gestão do Vicentinho com o Klaus e com o Tinga ajudando também na direção de futebol. A gente está vendo que está dando certo. Tanto na montagem do elenco, a gente vê um elenco do Cruzeiro talvez não se comparando com os elencos milionários do futebol brasileiro, que devido ou ao doping financeiro da TV com o Flamengo, que você citou, ou o doping financeiro de empresas como o Palmeiras, né, sofreu, o Cruzeiro não tem cacife para competir com nenhum desses dois times na questão financeira. Mas tem um elenco que não deve para nenhum deles, que conseguiu eliminar os dois, inclusive.
tirando um nas quartas de final da Copa do Brasil e o outro sendo campeão em cima dele. Então a gente não tem tudo isso que esses times têm, mas a gente tem uma base muito sólida para começar. O elenco precisa ser reforçado, sim, pontualmente, mas precisa. E temos as peças-chave, temos peças para negociação, que a gente pode fazer dinheiro e trazer outras peças que sejam tão importantes quanto na conquista do Cruzeiro. Essa temporada o Cruzeiro, por exemplo, se desfez do Ábila, que seria um dinheiro absurdo para se pagar agora no final da temporada, que esse dinheiro que poderia ser, que seria pago no Ábila, pode ser aplicado para trazer algum outro jogador, pode ser salvo, né, na questão de negociação. Então, assim, a gente pede transparência em todas as ações, é o mínimo que um presidente de um clube da grandeza do Cruzeiro pode fazer. E sobre gestão é muito fácil você chegar para frente das câmeras e falar assim, eu quero implantar tal modelo de gestão, o Flamengo é um exemplo, olha, eu assisti, eu fiz curso em tal lugar, com tal clube, eu aprendi com os clubes do exterior, mas peraí, a realidade é outra. A realidade do mercado brasileiro é outra. A realidade do mercado, como o Cruzeiro é outra. O Cruzeiro não está nos maiores centros do futebol brasileiro, que são Rio de Janeiro e São Paulo. O Cruzeiro recebe menos que a maioria dos clubes do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é outra realidade, é outra história. Você não dá para contar que o Cruzeiro vai ter aquele ano de receita recorde, como foi, por exemplo, 2015, que o Cruzeiro fechou com 300 milhões de reais de receita. Nem todo ano, de longe, todo ano vai ser igual 2015. Vai ser aquele ano é um ponto fora da curva nos anos financeiros do Cruzeiro. Então, a realidade nossa aqui é outra. Não dá para pensar que vai chegar aqui, vai mudar toda a estrutura e o Cruzeiro vai virar o clube mais rentável do país. Que isso a gente sabe que não vai ser. A gente sabe que o Cruzeiro ainda vai depender de venda de jogadores. A gente sabe que o Cruzeiro ainda vai depender de uma quantidade maior de sócios e maior de bilheteria. O Cruzeiro precisa começar a explorar ainda mais o potencial do Mineirão, principalmente agora, onde o Cruzeiro praticamente vai jogar sozinho no estádio, vai ser praticamente, entre aspas, o dono do estádio. Então o Cruzeiro precisa aprender a explorar qualquer oportunidade que tiver para fazer renda, porque isso é trabalhar no futebol em um centro um pouco mais periférico. Não é o centro principal do futebol, não é onde rola mais dinheiro no futebol brasileiro. Então o atual presidente precisa saber trabalhar, não precisa mirar exemplos mirabolantes como o Flamengo, como o Palmeiras, mas mire coisas mais palpáveis, mais acessíveis. A torcida não tem problema nenhum do presidente chegar e falar assim, olha, nós temos tal e tal limitação devido a isso e isso. O que nós podemos fazer a torcida vai entender. O que a gente não vai entender são contratações, quando o time está em contenção de despesas. Eu vou falar um erro da gestão de Gilvan. O time fala que em contenção de despesas, não tem mais grana para contratar muita gente, vamos segurar um pouco mais a onda, 2014 foi muito caro, aí chega o presidente e traz um jogador de quase 30 anos, como foi o Riasco, com salário alto, paga mais de $1 milhão para o time dele no México, negócios absurdos desse jeito. Então a torcida do Cruzeiro não vai aceitar esse tipo de coisa. Seja transparente, se não tem dinheiro para investir muito, investe, não faz uma contratação pontual, uma contratação que o elenco precisa, segura os jogadores que tem, os principais nomes que tem. Ninguém está cobrando loucura, ninguém está cobrando que o Cruzeiro seja campeão todo ano, porque a gente sabe o quanto é difícil ser campeão todo ano no futebol competitivo, como é o brasileiro. Mas a gente está cobrando que o Cruzeiro seja transparente ainda mais para o seu torcedor, João.
Eu acho que é isso também, Pedro. Diga, Nath. E só voltando numa coisa que o João falou, das duas chapas falarem que o exemplo é o Flamengo não é exemplo de nada. O sócio torcedor do Flamengo é um dos piores que tem. O marketing do Flamengo não é bom. A questão financeira, você já deixou bem claro que eles têm um doping financeiro absurdo. O problema é o Flamengo, a diferença é o Flamengo só tem muito dinheiro. A diferença do Flamengo para os outros times é essa. O Flamengo não é exemplo e nem pode ser exemplo para ninguém. Porque se pegar, igual o Flamengo, um time que tem muito dinheiro, que sai contratando jogador estrela a rodo. Se você pegar, tem Diego, tem Everton Ribeiro, tem Guerreiro, tem sei lá quantos mil jogadores super estrelas e não consegue sair todo ano, porque isso não é de agora. Desde 2014, eu reparo isso no Flamengo, contrata jogador de estrela, faz super elenco e não sai do lugar, vive endividado, mesmo ganhando mais que todo mundo. O Flamengo não pode ser exemplo nunca pro Cruzeiro, nunca. Se um dia virar exemplo, né, ok, mas é isso, acabou de ser derrotado, inclusive, pela Ponte Preta, o Flamengo fica na 7ª colocação, então a Ponte Preta sobe pro 15º lugar, deixando a zona de rebaixamento. O Sport Luxemburgo, mais uma vez, começou pegando trabalho de alguém, ganhou uns joguinhos e lá vai ladeira abaixo. O Sport segue vivo na Sul-Americana, é verdade, mas entra agora na zona de rebaixamento. A gente vai ouvir agora o Felipe Fraga, nosso correspondente de futebol americano. Ele pediu para deixar um recadinho sobre o título da Copa do Brasil, né? Não teve futebol americano essa semana, mas ele não quis ficar de fora dessa festa. Vamos ouvir o Felipe então. Guerreiros em Debate. Salve, salve, guerreiros dos gramados. Aqui quem fala mais uma vez é Felipe Fraga. Desta vez não falando sobre o futebol americano do Cruzeiro Esporte Clube, mas sobre o soccer, sobre o futebol, sobre essa paixão nacional, isso que nos motiva e o principal produto desse time pentaestrelado e agora pentacampeão da Copa do Brasil. É muita alegria poder participar desse programa hoje. É um programa especial comemorando o título aí da Copa do Brasil, 5ª conquista do clube, 93, 96, 2000, 2003 e agora 2017, cumprindo, né, uma sequência interessante, que é o Grêmio ganhar uma, a gente vai lá e empata com eles. E agora, nessa alegria toda de ter a vaga garantida na Copa Libertadores do ano que vem, vamos firmes em busca do tricampeonato. E fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe do Cruzeiro por essa conquista que nos alegrou na última quarta-feira. Lotamos não só o Mineirão, mas também os bares de Belo Horizonte, tomamos as ruas, os buzinaços. A gente não precisa dar cerveja de graça igual certas equipes para poder fazer festa por título. A gente comemora as nossas glórias e não nos cansamos da multiplicidade dos nossos títulos, coisa que em Belo Horizonte só no time do Barro Preto. Então, parabéns a todos vocês cruzeirenses. Vamos em busca aí dos novos e melhores títulos que tem para o Cruzeiro Esporte Clube. Não só no futebol, esse time pentacampeão da Copa do Brasil, tetracampeão do Campeonato Brasileiro, e meu tempo não dá para falar todos os títulos, mas também do futebol americano, porque vamos, contudo, buscar esse título nacional, trazer para Minas Gerais, trazer para o Cruzeiro algo inédito. Campeão brasileiro de futebol americano, campeão brasileiro de futebol pela Copa do Brasil e, quem sabe, dando pitaco aí, campeão brasileiro no vôlei. Aquele abraço. Guerreiros em Debate. Isso aí, obrigado, Felipe, pela participação. Boa noite para você também. E vamos a uma sequência de participação dos ouvintes aqui. O Robson Rodrigues dizendo que não gostou da vitória do Wagner, achou ele um candidato fraco. O Elton Fonseca perguntando se a gente acredita nos boatos surgidos em Belo Horizonte sobre o Alexandre Matos e o retorno de alguns jogadores. Sempre vai aparecer a cada janela agora, Wellington. É aguardar aí a definição, né, do que vai mudar, inclusive, né, com a vitória do Wagner e o que vai continuar. O Thiago Ventura disse que o Sérgio Rodrigues parecia uma boa, mas ele não gostaria de um candidato apoiado pelo Perrella. O Douglas Castro dizendo que o Hudson foi o melhor jogador da Copa do Brasil. Nath, eu passo para você a palavra agora, para você se despedir da nossa audiência, deixar o seu boa noite, seu recadinho final também, né, dessa semana de título e quase que despedida do Brasileirão aí também, sua avaliação do momento do Cruzeiro e, claro, desse cenário eleitoral todo também, e seu boa noite para nossa audiência. Um prazer estar aqui debatendo com você e até a próxima. Boa noite.
prazer é meu. E, primeiro, é semana de festa, é ano de festa, é ano de comemorar, gente, é penta, é o que fazer o que fez no Mineirão ontem mesmo, é o Corinthians fazer gol e a gente gritar que é penta, é traçar meta, é trabalhar com meta agora, porque realmente o ano praticamente acabou, entre muitas aspas, como disse o Pedro. Sobre a eleição, eu acredito que eu espero que seja de continuidade. Eu acredito que o Wagner vá dar seguimento à gestão do Gilvan. Eu espero muito que isso aconteça. E, de novo, bora comemorar que a gente é penta e tá pra nascer time em Minas Gerais que vai lamber nosso calcanhar. É isso aí, Nath. A gente vai agora também para o resultado, né, para os resultados do especializado, o resultado da semana do Cruzeiro. O Cruzeiro se classificou para a decisão dos campeonatos mineiros Sub-15 e Sub-17. No Sub-15 foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 na quarta-feira e venceu o Alzipa por 3-0, ficando com o primeiro lugar na fase classificatória no hexagonal final, que valeu vaga na decisão. Já o Juvenil venceu o Social de São João del Rei, se classificou para a decisão na segunda colocação. Pelo Mineiro Sub-20, o Júnior perdeu para o Araxá por 1-0. O Araxá tem 4 vitórias em 4 jogos, vai liderando a competição. E na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro empatou com o Atlético Paranaense no jogo de ida. A decisão da vaga na final da competição é já essa semana. Na Argentina, o Sada Cruzeiro, que foi campeão da Copa Ciudad de Bolívar, disputou também a Copa Ciudad de Morón. Nessa ficou com a terceira colocação no jogo de estreia na semifinal. O Marcelo Mendes botou o time alternativo, acabou derrotado pelo Ciudad Vôlei, né, uma equipe até mediana da Argentina, por 3-2. Na disputa de terceiro lugar, o Marcelo ficou bravo, bota força máxima e 3-0 no Personal Bolívar, adversário do Sada Cruzeiro no Mundial de Vôlei, que vem por aí também. No atletismo, vitórias de Sérgio Celestino da Silva e Marcela Cristina Gomes Cordeiro na meia maratona internacional das 3 fronteiras entre Brasil, Paraguai e Argentina. Vitória de Marcos Antônio Pereira na 8ª maratona internacional Maurício de Nassau em Recife. Na mesma prova, 4º lugar com John Lennon, não é o nosso lateral direito, tem John Lennon também na equipe de atletismo. Vitória de Reginaldo José da Silva na primeira corrida da Guarda Municipal de Barbacena, percurso de 7 km. Vitória de Vamar de Oliveira na terceira etapa da corrida pela vida de Nova Serrana, 5 km. Segundo lugar com Elton Bezerra da Silva na etapa do Circuito Caixa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 10 km. E terceiro lugar com Gilmar Silvestre Lopes na etapa do Circuito Internacional da Longevidade Bradesco de São Paulo, né, prova 5 km. Pedro Paraíso, meu parceiro, um prazer estar com você aqui mais uma vez. Espaço também aberto para sua despedida. A janta já está aqui falando nos bastidores, está esfriando, então está aberto o espaço para você falar a sua avaliação final dessa semana, suas perspectivas para o futuro do Cruzeiro e, claro, seu boa noite para nossa audiência. Boa noite, meu caro. Então, João, eu queria deixar esse espaço no final para falar para a torcida do Cruzeiro que, a partir de agora, não tem menos de uma semana que a gente foi campeão da Copa do Brasil, e a partir de agora vão vir milhares de questionamentos sobre a atual diretoria, a vencedora, né, de hoje, a gestão do Wagner. Então, assim, vai vir muita gente falando mal, vai vir muita gente questionando, vai ter muita gente falando sobre nomes da diretoria. E não é hora da gente fazer caso, não é hora da gente entrar em discussões sobre como vai ser, que o Cruzeiro já está perdido. Não, calma. Vamos tratar tudo com muita calma. Não vamos pegar notícia, pegar tweet de qualquer um. Vamos verificar as coisas direito. Vamos passar a saber como as coisas vão funcionar primeiro, para depois, se tiver que criticar, a gente vai criticar também. Mas vamos fazer as coisas com propriedade, sem esse alarde todo que já começou a se fazer devido a alguns nomes, né, que são ventilados, que vão estar nos principais cargos do Cruzeiro agora com a vitória do Wagner. Mas vamos com calma, espera todo mundo confirmar. Se for para criticar, a gente vai bater aqui também, tanto na rádio quanto nas colunas. A gente não vai
tomar partido de lado nenhum, a gente vai falar pro torcedor do Cruzeiro o que a gente pensa. A gente nunca vai deixar de falar pro torcedor do Cruzeiro qual é o nosso pensamento, independente de ele seja a favor ou contra a diretoria. Se precisar, a gente vai ser contra também, como a gente já foi em muitas situações. A gente já viu até o nosso companheiro Vander se exaltando aqui na Rádio EDG para falar do Gilvan. Então, a gente sabe o que falar quando tiver que falar alguma coisa, mas vamos com calma, a gente acabou de ser campeão, vamos planejar o ano e ficar de boa, pelo menos por enquanto. Espera essa onda passar, esse turbilhão todo passar, pra gente ter seus primeiros comentários. Então, um abraço pra Nath, pra você, João, pra todos os ouvintes da Rádio EDG, e também deixar um abraço pro corneta mais amado do Twitter, o Sidney Júnior, na produção do programa. Um abraço a todos e boa noite. É isso aí, Pedro. Valeu e boa noite. Vamos ao resultado das enquetes, então. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro nos 90 minutos contra o Flamengo na final? 65%, nota 7. O mais decisivo na decisão? Fábio, 83%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Corinthians? 73%, nota 7. O segundo tempo caiu, 59%, nota 4. O resultado desse jogo contra o Corinthians foi justo? Para a maioria, sim, 49%. Mano Menezes deve ficar no Cruzeiro em 2018? Sim, de qualquer jeito, 55%, com a eleição do Wagner e a perspectiva de permanência, né, da diretoria. Talvez aumente a perspectiva de sequência do Mano Menezes também. Quem deveria vencer a eleição de hoje para presidente do Cruzeiro? A maioria da torcida falando Sérgio Santos Rodrigues, 57%. O Daniel Damasio mandou um recadinho final aqui. O que será que tá passando na cabeça do Everton Ribeiro hoje, hein? Perdeu um pentacampeonato da Copa do Brasil, pelo menos, e tá ali agora penando com o Flamengo para buscar a vaga na próxima Copa Libertadores. Sorte que é G6, hein? Porque o G4 tá ficando difícil pro Flamengo. Galera, eu lembro ainda que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira, às 21 horas. O programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate feitos aí desde a temporada 2016. A gente está no ar desde o segundo semestre de 2012 e estamos trabalhando no resgate do nosso acervo. Nessa terça tem live no Facebook às 20 horas com o Fábio Veloso, né? Futebol dá uma parada, mas a gente está cobrindo ainda vôlei, futebol americano, tudo que tiver do Cruzeiro. E na próxima segunda-feira, 21 horas, mais um Guerreiros em Debate. Enquanto isso, segue acompanhando nossa página, coluna, saindo, fazendo as contas, avaliando. Tem chance de título, a gente faz conta ainda. Tudo isso e muito mais você acompanha no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.